No Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem um mapeamento de riscos e hoje a gente já está utilizando ferramentas da ONU, internacionais, que pegam 300 riscos, alguns que a gente não tem aqui, envolve até terrorismo e tudo mais. E você precisa usar uma matriz para tomar a decisão se eu aceito ou não o risco. É baseado em dados históricos. Então eu preciso coletar dados para entender o que está acontecendo e ir ajustando isso. A SeguroBet tem as melhores odds e pra você que é do Rio ou de São Paulo, tá doido pra ir no show do como é que é o nome, né? Bruno Mars, né? Galera, tá rolando uma promoção imperdível. Clica nesse link que tá aqui embaixo, faz lá o seu depósito de R$50, faz a fezinha lá, brinca. Não usa o dinheiro que você vai usar com coisas importantes na sua vida, usa o dinheiro de se divertir lá, porque, enfim, se você perder não vai fazer diferença, se você ganhar, pode ser que você se divirta um pouco mais, não é isso? E você pode concorrer a ingresso pro show do Bruno Mars no Rio e em São Paulo. Claro que vai depender da época que vocês vão ver isso aí, né? Se vocês verem daqui a um mês, o Bruno Mars já até foi embora, então não adianta. Então, corre lá, o link tá aqui embaixo, não perde. Mas vamos voltar pro Furacão. Qual é a diferença? Como é que se mede o número do Furacão, né? Se é a categoria 1, 2, 3, 4, 5. E se realmente a gente tá chegando perto de um Furacão de talvez de categoria 6. Quero que até o maior temor é que esses 5 se transformassem num 6. As imagens de satélite, as imagens de cima estavam uma coisa assim absurda, né? Isso. Como é que se mede isso e se realmente existe a possibilidade de chegar numa categoria 6? A classificação é baseada na velocidade do vento, né? Então, de acordo com o vento, ele vai sendo classificado com essa velocidade, mas também tem aquelas rajadas e ele é classificado. A classificação de risco, a análise de risco, ela trabalha com dados históricos. Então, você, por exemplo, quando você vai fazer uma proteção contra terremoto, você vai pegar o maior terremoto que teve, vamos supor, Rio de Janeiro nos últimos 100 anos. Ou então, por exemplo, uma proteção contra ondas do mar de ressaca, como aconteceu aqui na ciclovia, por exemplo, do Rio de Janeiro. Você deveria fazer uma análise de risco e verificar qual é a onda centenária, a maior dos últimos 100 anos. Tá, mas eu vou fazer uma instalação nuclear. Então, a nuclear, eu vou dobrar a aposta. 200 anos. Qual foi o maior terremoto em 200 anos? A maior onda em 200 anos. Porque eu consigo pagar o investimento para uma instalação desse porte, porque me interessa muito vencer aquele risco. Então, é assim que trabalha. E esses parâmetros é que geram também as classificações. Então, como a gente já divide ali estatisticamente e coloca na classe 5, por exemplo, de furacões ou de outro fenômeno, você faz a classificação. Quando você, com os dados históricos, começa a descobrir que aquela tabela não está atendendo, você reclassifica. No Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem um mapeamento de riscos e hoje a gente já está utilizando ferramentas da ONU, internacionais, que pegam 300 riscos, alguns que a gente não tem aqui, envolve até terrorismo e tudo mais. E você precisa usar uma matriz para tomar a decisão se eu aceito ou não o risco. É baseado em dados históricos. Então eu preciso coletar dados para entender o que está acontecendo e ir ajustando isso. Se eu não coletar dados, se eu não tiver dados históricos, eu estou cego. Porque, às vezes, é uma coisa que acontece... Você não tem como se preparar. Não tem como se criar classificações e dar uma noção para tomada de decisão. Tudo é envolvido em tomar decisão. Se eu vou, se eu não vou. Se o avião vai, se não vai. Tem um avião. Bota o barco, cara! Entendi. Fala, continua, pode continuar. Então, o gerenciamento de risco, quando a gente faz uma análise de risco, a gente faz uma matriz que ela classifica. Então, eu digo ali, as frequências, por exemplo, um degrau pequeno na sua casa, mas que você passa por ele 10 vezes ao dia, sim, ele é mais perigoso dele causar um acidente para você do que um raio cair na rua quando você estiver numa tempestade, porque a frequência eleva aquele risco. Então, a gente trabalha dessa forma. E essas tabelas de classificação, elas são feitas com dados históricos e talvez... com os dados históricos que a gente tem, a gente possa pensar em mudança. Mas é coisa mais de 5 anos para cá que tem aumentado, então eu não sei se vai haver essa mudança, mas ela pode acontecer. Mas como é que você vê a categoria 5, a diferença da categoria 5 do furacão para a categoria 1, por exemplo? É a velocidade do muito vento, grande, é a velocidade do vento. A destruição que acontece? Não, é a velocidade do vento. Eu já vi gente falando, desculpa te interromper, eu já vi gente dizendo que a classificação do furacão é de acordo com a destruição dele.
por exemplo, ele é um categoria 3, mas ele tem a destruição de categoria 4, então depois ele vai ser reclassificado como categoria 4. Isso é verdade ou é só pelo vento ou é pela destruição? Como é que É funciona? porque uma coisa tem a ver com a outra. A destruição claro, é relacionada pela ao quantidade do vento e chuva, precipitação, tá? Então, ambas as coisas dependem da quantidade energética. Você não tem como medir diretamente a energia que está ali naquele sistema, Sim, tá? sem dúvida. Mas você mede o vento e você tem uma noção do tamanho, né, de massa d'água que está lá em cima, sob a forma de vapor, e você classifica por aquilo que você tem, que é a velocidade. Claro. E, obviamente, se você classifica ele com 1, então a quantidade de energia envolvida é menor e a destruição será menor. vai ser menor. Agora, eu posso, depois que passar o furacão, eu posso analisar aquela... Porque, por exemplo, ele estava classificado 5, desceu para 4, voltou para 5, depois foi para 3, e aí quando se esperava que ia tocar com 5, ele tocou com 3, o solo. E a destruição acabou sendo de 1. Mas a destruição não é só vento e nem é só precipitação. É uma combinação das duas coisas. Depois você pode reajustar como dado histórico para futuras análises. Aquele furacão que a gente pensou que era 5, na verdade ele foi 3, e ele aconteceu uma vez no ano, 2 vezes no ano, 3 vezes no ano. E é assim que é feito o trabalho. Entendi. Essa questão do furacão 6, então, seria, na verdade, uma reclassificação, não necessariamente que os ventos aumentaram, assim, talvez. Não, os ventos aumentando, você pode dizer que... O máximo de vento é o quê? Desculpa. 220 km por hora. Ontem bateu o solo com 205, né? Por aí, mas assim, o máximo registrado Isso, usualmente eu tô é perguntando. em torno de 220, que é a categoria 5 para cima. Ontem, sim, ele alcançou essa velocidade de vento, mas ele perdeu energia e caiu para 3 de 1, assim que tocou o solo. Sim. Se ele chegasse com 5, ele ia continuar com muita energia enquanto passasse por cima do território, causando desastre. Mas ele já chegou abrandado por alguma característica ali do mar, não houve uma alimentação, né? A massa d'água ficou lá. Quando ele chegou com 3. Quando ele chega, porque ele está, como você falou, vamos usar o termo que você falou, sugando a água, mas aí acabou a água, que ele entrou sobre a terra. Então ele vai minguar. Se eu já estou 3, vou para 1. Entendi. Se eu estou 5, aí a destruição vai ser grande, Sim. principalmente próximo da costa, Até né? se dissipar, né? É. Não, é verdade. Tá rolando o clube de membros aqui do canal, tá bom? A gente tá fazendo um sorteio. Pra quem gosta de futebol, tem uma camisa do Flamengo legal pra caramba aqui que a gente tá sorteando. Mas pra quem não gosta de futebol, cara, e se ganhar o sorteio, eu não quero a camisa do Flamengo, quero outra camisa de outro time. A gente manda. Não quero a camisa de outro time, eu quero, a gente dá o Pix. Só vira membro aqui, tem o link, que é o segundo link na descrição. Através desse link vocês conseguem virar membros, mesmo se o botão de seja membro não estiver apto, né, aparecendo aí. Curso do Peter Jordan no YouTube sem aparecer, pra quem quiser ganhar dinheiro com o YouTube aparecendo ou não. O Peter Jordan é um youtuber que tem só no canal principal dele mais de 13 milhões de inscritos, e ele ensina passo a passo como fazer dinheiro no YouTube, aparecendo ou não. Esse curso é YouTube sem aparecer, mas ele ensina também você aparecendo, você querendo aparecer. E o quarto link é o Mercado Livre, também uma camisa do Flamengo, pra quem for Flamengo, gostar de futebol quiser, mas assim, não precisa ser necessariamente essa camisa. Vocês podem comprar qualquer coisa no Mercado Livre, chega rápido, e através desse link, você comprando por esse link, você também dá uma força aqui pro canal.